Então, pessoal, boa tarde a todos. Dando continuidade aos trabalhos do nosso seminário, gostaria de apresentar os dois palestrantes que já chegaram aqui. Tem a Taniele Cristina Rui, antropóloga, pós-doutoranda do SEBRAP e professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E também estamos aqui com Francisco de Abreu Franco Neto, psicólogo formado pela UF e mestre pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Então, vamos fazer o seguinte, uns 20, 30 minutinhos de fala, né, para cada um, e aí depois a gente, os Arcones chegando, né, ou não, enfim, aí a gente abre para o debate, tá bom? Você me controla, me controla bastante. Boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer o convite do CRP, fiquei bem feliz quando eu recebi o e-mail do Rui. Enfim, é um grande prazer estar com vocês, né? E eu acompanhei o seminário tanto ontem de manhã, quanto, enfim, ontem eu fiquei o dia inteiro aqui, de manhã eu cheguei, e quero dizer que eu estou aprendendo muito, assim, e para mim tem sido muito estimulante ouvir todos os debates e todas as mesas. E até um pouco pensando em tudo que eu ouvi ontem, né, um pouquinho hoje, eu acabei preparando a minha fala um pouco tentando dialogar com coisas que a gente já vem discutindo aqui. Bom, só para me apresentar, como a Júlia já falou, eu não sou da psicologia, né, eu sou ciência social, eu fiz minha graduação em ciências sociais, e o mestrado e doutorado em antropologia, né? Então, é desse lugar que eu vou falar e eu espero, enfim, que as minhas contribuições, enfim, possam agregar ao debate. Todo esse tempo, quer dizer, desde 2002, eu venho trabalhando nessa interface entre rua, situação de rua e consumo de drogas, né? Eu fui educadora social também, eu brinquei muito com criança e adolescente em situação de rua na cidade de Campinas, e disso eu fiz, enfim, um mestrado, que era essa relação rua e comunidades terapêuticas, isso em 2006, quando elas ainda não estavam tão tematizadas quanto estão hoje. E o doutorado eu acompanhei equipes de redução de danos por cenas de uso e comércio de crack, né? Tanto na cidade de Campinas, quanto numa das cenas de uso que vocês certamente já ouviram falar, que é a região que ficou conhecida como Cracolândia, na cidade de São Paulo, né? Então, meu doutorado é uma etnografia desses lugares, dessas cenas de consumo de crack, um pouco do que está acontecendo ali. E o que eu tenho feito agora de um lado, né, tenho feito pesquisas de pós-doutorado. Eu sigo acompanhando uma série de desdobramentos, né, que tem acontecido nessa região da Cracolândia paulistana, em torno, assim, quer dizer, me interessa muito saber, eu até fiz um texto esse ano que era assim, os 20 anos de Cracolândia, assim, né? Quando surge a Cracolândia e como é que ela foi se tornando um grande campo de intervenção e tematização pública. Ela não estava se constituída assim em 95, por exemplo, né? Que é quando tem as primeiras aparições no nome dela no noticiário público, né? Então, tentei fazer um pouco um retrospecto histórico e tentar, enfim, perspectivar sobre tudo isso. E, desde novembro do ano passado, de 2013, eu tenho feito incursões mensais aqui no Complexo da Maré, que foi onde eu conheci o Rui, onde eu bati na casa dele, lá na Maré, e a gente, enfim, foi conversando. E venho mensalmente ao Rio de Janeiro, tentando acompanhar também, um pouco movida por trabalhos de outros pesquisadores aqui do Rio de Janeiro, sobre uma cena de consumo de crack importante que tem ali no Complexo da Maré também, em decorrência, sobretudo, depois que a UPP se instalou em Manguinho, Jacarezinho, muitos usuários cruzaram a Brasil e adentraram o Complexo da Maré, que foi quando começou a ficar mais forte ali. Então, desde então, eu também tenho, enfim, participado, enfim, fazendo pesquisa lá, conhecendo, mas ainda está tudo muito inicial, né? Então, eu também não vou falar aqui sobre achados dessas novas pesquisas, mas eu quero trazer, enfim,
tematizações mais gerais, questões mais gerais, né? Dizer o que para a gente que está fazendo ciência social sobre esses temas, né? O que está difícil pensar, o que está difícil entender, né? Então na verdade uma fala cheia de angústias assim sobre quais são os nossos desafios de tentar entender essas cenas de consumo de crack e um pouco tentar pensar essas relações, né, que eu acho que é um pouco o tema da mesa, essas interfaces entre aquilo que é Estado e pensar também aquilo que é o direito dos usuários, né? Então, vocês vão ver que é uma fala assim cheia de dúvidas, né, e cheia de questões, assim. Só para começar essas dúvidas e essas questões, então, assim, o que eu tenho proposto nesses trabalhos, né? Como é que eu tenho pensado a questão do crack? Então, assim, uma das primeiras coisas, assim, o que tem de novo, né? Ou qual foi a novidade que o crack colocou como questão para a gente debater no espaço público? Então, o que tem de novidade aí? A grande novidade, né, que o consumo de crack colocou, para mim, é a aparição no espaço público de um considerável número de pessoas que, com seus corpos, movimentações e ocupações inusitadas, vão se tornando extremamente visíveis para a cidade, né? Então, é uma relação direta entre um corpo que denota a radicalidade desse consumo, os lugares que eles vão ocupando e o quanto isso se torna extremamente visíveis nas grandes cidades, né? Isso, para mim, é a novidade da droga, né? É nessa cena que está a grande questão política que o crack coloca também, né? Porque uma vez que, com esses corpos, as pessoas passam a ocupar lugares específicos, especialmente dos grandes centros urbanos, elas vão ter que incitar a produção de uma série de mecanismos de gestão e de atenção e de controle, né? Então, são esses corpos, ao perambularem pela cidade ou se ocuparem né? Tanto que tem uma coisa interessantíssima, porque a Cracolândia é onde eles estão, né? Então, tem uma relação entre corpo e espaço que é fascinante para entender essa discussão. E é essa discussão, essa junção entre corpo e espaço que faz produzir tudo, enfim, que a gente vem produzindo tanto no imaginário quanto em todas as políticas públicas, né, de gestão, de tratamento e de atenção, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes intervir sobre os usuários de crack não vai se dar de duas maneiras. Ora, a intervenção é nos corpos deles, né? Uma intervenção, ora, de controle, de contenção, de atenção ou de cuidado, ou vai ser sobre os espaços que eles estão ocupando, né? Às vezes, a gente não precisa nem intervir sobre os corpos, a gente intervém no espaço, imaginando que eles vão desaparecer como numa mágica, né? Claro que isso é só possível também num contexto que é o contexto de guerra às drogas, de proibicionismo. Eu também estou imaginando aqui, né, que somos todos, de alguma maneira, críticos ao proibicionismo. Então, quer dizer, só é possível também essas intervenções tão violentas e tão autoritárias num grande cenário de guerra às drogas. Bom, mas então a grande questão é essa, né? Essa junção entre corpo e espaço que coloca muitas coisas para a gente pensar. E, por isso, também, não fica nada difícil, né, quando a gente percebe o problema dessa maneira, a gente já começa a associar todas essas propostas emergentes e crescentes de intervenção urbana, ou mesmo essas proposições absurdas de internação compulsória, o que está em jogo é tirar de vista, né, ou afastar a visibilidade desses sujeitos do espaço urbano, né? E aí eu acho que, especialmente nas grandes cidades, isso toma uma dimensão extremamente dramática. Em cidades que são cidades sedes de grandes eventos, isso fica mais dramático ainda, né? Justamente porque, enfim, você tem que tirar esses corpos da visibilidade pública, né? Então, esse é um problema político extremamente interessante para a gente pensar. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é professor da UFRJ, que é o Michel Missi.
eu não sei se vocês conhecem, ele tem uma ideia que é muito interessante para pensar essa questão do consumo ou essas coisas, isso que eu estou tentando chamar como territorialização. Ele vai dizer o seguinte: olha, a gente sabe que tem consumo de droga em toda a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que tem tráfico de drogas em toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Isso está completamente espalhado. Isso também em São Paulo, né? Em todas as grandes cidades. Só que acontece o seguinte: quando você vê esse consumo ou esse tráfico identificável num território, isso demanda relações políticas completamente diferentes. Então, os fenômenos da territorialização, eles não são nem um pouco banais, porque é justamente a possibilidade de você identificar onde aquilo está acontecendo que vai movimentar toda ação pública e toda ação política e toda ação repressiva também. Então, a gente não pode perder de vista que essas territorializações, ou que a territorialização do fenômeno, importa muito para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, assim, enquanto antropóloga, né, fazendo pesquisa etnográfica nessas cenas de consumo de crack, o que me interessa? De um lado, entender como é que os usuários estão se relacionando entre si, né? Estão criando aquilo que hoje nas ciências sociais, na antropologia, a gente já chama de socialidade. A gente não chama nem de sociabilidade mais, a gente chama de socialidade, porque sociabilidade parece um negócio que está todo mundo feliz, alegre, contente, tem sempre um caráter meio positivo, né? Mas a vida social também é feita de muito conflito, assim, e a socialidade um pouco tenta, enfim, mostrar, enfim, que as pessoas se relacionam, sejam pelo conflito ou seja pela harmonia, estamos todos em relações, né? Então, um pouco entender essa socialidade, né, das dinâmicas de consumo de crack, como é que os usuários se relacionam com as substâncias, né, como é que, enfim, eles conseguem as substâncias, como é que eles se relacionam com o espaço mesmo. Mas eu também estou muito interessada, quer dizer, isso é uma dimensão, né, de pesquisa, mas eu também estou muito interessada em entender isso que eu estou tentando chamar a atenção. Como é que essas dinâmicas, uma vez constituídas, movimentam ações públicas, né? E ações que são, portanto, políticas. Ou seja, aí o negócio interessante de começar a entender, ou de começar a desvendar, é como é que se dá essa relação, por exemplo, entre usuários de crack e os órgãos assistenciais. Como é que se dá a relação entre os usuários de crack e os órgãos de saúde? Como é que se dá a relação entre os usuários de crack e a polícia? No caso da Maré, até o Exército, né? Como é que se dá a relação entre os programas das prefeituras em torno do crack com os programas do Estado em torno dos crack? Está todo mundo brigando entre si, né? E o que isso coloca também para a gente pensar? Como é que se dá a relação entre os usuários do crack e aqueles que estão participando do tráfico do crack, né? Então, tem uma série de outras discussões que a gente consegue puxar, né, a partir dessas cracolândias, que eu acho que, enfim, eu estou bastante interessada em tentar desvendar. Do ponto de vista do aparato estatal, bom, primeiro eu queria falar sobre as operações, né? Essas operações é algo que também fica muito visível nessa cena de consumo de crack, e ficam visíveis porque justamente é isso, né? Às vezes eu não preciso interferir nos usuários, eu começo a fazer intervenções no espaço. E as operações, especialmente as operações policiais, elas acontecem de duas maneiras, né? Uma que são essas operações performáticas, né? Que são essas operações de grande visibilidade midiática. Isso é proposital, isso é um modo bastante operante de ação da polícia, né, que é quando a polícia demonstra publicamente o trabalho que ela vem fazendo, né? Então, isso não é nada banal para a gente pensar também todos esses casos, né? Em determinados momentos, já foi mais.
tinha sempre a polícia chamando os serviços de assistência, chamava os serviços de saúde, chamava a imprensa junta, ia todo mundo fazer uma grande operação para demonstrar números, né, para recolher uma série de objetos. Isso, de alguma maneira, sempre acontecia. Felizmente, muitos serviços já estão se recusando a fazer parte desse jogo midiático, né, porque é um jogo mesmo, e eu acho muito bom que os serviços se recusem, né, a participar dessa mediatização da segurança pública. É o jeito dela se mostrar, né, que é bastante interessante de tentar entender. Isso é muito diferente, essas operações performáticas, elas são muito diferentes daquelas que acontecem no dia a dia. Porque, no dia a dia, a polícia também se relaciona com esses usuários de crack ou com esses que estão fazendo o tráfico de drogas, mas não se relaciona da mesma maneira, né? Então, assim, o que está em jogo? O Michel Miss também vai dizer, olha, nessas operações cotidianas, nesse dia a dia, né, dessa relação entre usuários de crack e polícia, ou entre tráfico e polícia, está em jogo um negócio que ele vai chamar de mercadorias políticas. São mercadorias políticas que estão sendo agenciadas, o que significa pensar que são subornos, arregos, propinas, uma série de outras coisas que estão sendo exigidas e pedidas, né? Então, sabe-se que toda boca de tráfico de drogas paga alguma coisa para a polícia para continuar funcionando, né? Então, no dia a dia, a gente opera por meio da cobrança dessas mercadorias políticas. Às vezes, a polícia mostra, de uma maneira performática, que está fazendo alguma ação efetiva ali. Então, esse é o jogo complicado da gente tentar entender como é que a polícia está operando de duas maneiras. E os policiais que atuam no dia a dia não são necessariamente os mesmos que fazem esse serviço das operações performáticas. Às vezes, não à toa são, às vezes, policiais que vêm de fora, né? Então, enfim, tem toda uma literatura que tem mostrado esse jogo complexo de atuar, que é bem interessante da gente tentar perceber. Então, assim, tem essas duas esferas, né? Aquilo que é performático e aquilo que é o dia a dia. Isso acontece, né? Isso é cotidiano. E daí o Estado tem que tentar fazer o quê? Né? Ele tem que fazer um gerenciamento espacial. Então, de alguma maneira, você tem que gerenciar essas áreas de consumo de crack. Então, o que a gente faz? Manda todos os usuários embora, tenta contê-los num quarteirão. Lá em São Paulo tem várias, né? Quando no começo eles faziam assim, ficavam circulando como um jogo de gato e rato, né? Todos os dias, mandavam os usuários caminhar. Quem está na rua sabe disso, né? Quer dizer, o maior dilema na rua é conseguir ficar parado, porque a polícia chega lá e fala circulando, circulando. Eles querem conseguir ficar parado, né? E esse é um jogo que a polícia faz muito. Então, assim, agora a polícia está fazendo, agora com braços abertos, eles decidiram que os usuários ficariam só num quarteirão, né? Então, aí você faz pela contenção. Mas, de todo jeito, você tem que ver alguma maneira de gerenciar eles no espaço público. Onde é que eles vão ficar? Na Maré é a mesma coisa, eles estão ficando numa esquina, né? Isso também tem a ver com uma série de dinâmicas. Bom, e aí tem que gerenciar espaço, mas também tem que ver como é que vai fazer essa repressão e depois como é que vai colocar junto políticas de assistência e políticas de cuidado, né? Tem que estar tudo junto e é um pouco assim que está funcionando, né? Ou seja, o que eu estou tentando colocar é que assim tudo isso é Estado, né? Essas políticas de repressão, essas políticas de atenção, essas políticas de cuidado, essas políticas de gerenciamento do Estado, o Bourdieu chamaria da mão esquerda da mão direita do Estado, né? Então, aquela mão que abraça e uma mão que bate, né? Então, como é que essas coisas vão funcionando? Mas, enfim, um desafio para a gente que faz pesquisa nessas áreas, né? E para eu que estou muito interessada nessas dinâmicas de etnográficas mesmo, nesse miúdo, é como é que tudo isso se relaciona, né? Como é que esses serviços todos se relacionam, quais são todos os embates, quais são as tensões, né? E aí, enfim, é um desafio enorme, por isso que eu estou dizendo, assim, eu estou aprendendo muito aqui com vocês, né? Porque eu acho que eu também estou entendendo mais como é que está sendo esse jogo que está sendo operado cada vez mais. Então, esse é um grande desafio
de pesquisa e de conseguir sistematizar, né, todos esses atores que estão sendo envolvidos aí. O que tudo isso também coloca, né, para a gente pensar, é que, assim, de um lado, sim, os usuários de crack, né, estão sofrendo os impactos de todos esses agentes e de todas essas ações, mas aí, puxando, né, um pouco das leituras, enfim, se a gente quiser usar uma linguagem Foucaultiana, ou se a gente quiser tentar entender qual é a produtividade, o que está em jogo aí, é tentar pensar também como é que os usuários, por serem assim, né, ou por colocar todas essas coisas em movimento, que eu estou tentando chamar a atenção, como é que, enfim, eles vão moldando, né, todas as técnicas políticas de manejo da sua própria contenção. Então, tem uma discussão, enfim, filosófica maior aí, mas acho que enfim, as coisas mais centrais eu já coloquei. Então, assim, o desafio que eu estou querendo trazer para a gente conversar e para a gente seguir discutindo, tá? Eu já estou indo. Então, assim, primeiro é entender isso que a gente vai chamar nas ciências sociais de práticas do Estado, né? Como é que elas funcionam? Porque, assim, tem um texto super legal enfim, que tem me inspirado bastante, que é do Philip Abrams, que chama assim, Nota sobre a dificuldade de estudar o Estado. Porque ele vai falar o seguinte: olha, Estado é uma ideia, mas Estado é uma prática. E o que a gente está falando quando a gente está falando de Estado? A gente está falando de uma ideia de Estado, daquilo que deveria ser o Estado, ou a gente está falando daquilo que o Estado é na sua prática? E, para entender o que o Estado é na sua prática, a gente tem que olhar para os operadores do Estado, que são muitos de vocês aqui, né? Vocês também são operadores desse Estado. Então, tem lugares desde onde se compreende o Estado, isso coloca uma série de outras questões. Tem também uma autora que tem me inspirado muito, que o nome dela é Veena Das, é uma antropóloga indiana, ela também tem um texto super legal que chama O Estado e Suas Margens, e ela vai mostrar como é que os que estão à margens do Estado, na verdade, vão ser aqueles que mais constituem o que a gente chama de Estado, né? Então, ela fala assim, olha, a gente, às vezes, para entender o Estado, tem que mudar o ponto de partida. Não é para entender operador, gestor, né? Os grandes políticos. Vai lá embaixo, vai lá nas margens, você vai ver como é que o Estado está funcionando de fato, né? Ou como é que ele está operando. Então, em termos práticos, se eu quero estudar o Braços Abertos, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, a última pessoa que eu teria que conversar nessa perspectiva é com o Fernando Haddad, porque ele falaria para mim o que ele fala para todo mundo na imprensa, assim, não teria nada de novo. Ou, se eu lesse a proposição do que é o Braços Abertos, eu consigo pegar isso na internet facinho. Mas, se eu quero entender o Braços Abertos, como é que ele funciona, eu vou perguntar para os usuários, né? Eu tenho que estar lá na ponta para entender como é que o Estado está chegando até aí, né? Portanto, assim, enfim, estou trazendo todas essas coisas e acho que, enfim, tem uma questão importante que também muda o modo como a gente concebe essas questões todas, que é o seguinte: não dá mais para a gente pensar, ou não dá mais para a gente bater na ideia de que o Estado, isso quase todas as falas daqui reiteraram, né? Não dá mais para pensar que o Estado está ausente dessas populações, né? Na verdade, enfim, talvez essa população é justamente aquela que está mais presente. Quanto mais pobre, mais Estado, né? De alguma maneira, assim, quer dizer, é uma vida mais controlada, mais gerida, mais tutelada. Então, essa tese da falência do Estado, ela não dá mais conta da gente entender o que está acontecendo. Só que a gente tem que perguntar como é que essa presença, e às vezes essa presença excessiva do Estado, por que ela não garante direitos, né? Eu acho que isso muda completamente também o jogo político que está colocado ali. Então, tem mais Estado, só que ele não está se revertendo em garantias de direitos, né? Isso é uma coisa bastante interessante para a gente pensar e que eu acho que também, enfim, coloca mais coisas. Então, nas ciências sociais, acho que o Marcelo foi que trouxe aquela inspiração de uma fala, de uma parábola chinesa, né, que eu gostei muito, assim, que ele falou assim,
tem um tempo que a gente tem que ficar decantando, porque a gente não está entendendo, né, o que está acontecendo. Enfim, eu e vários outros pesquisadores, a gente tem feito isso. A gente não sabe muito o que está acontecendo, então a gente fica olhando, fica descrevendo. Tem lido as teorias, mas tenho lido as teorias como leituras, não como camisa de força para explicar tudo aquilo que a gente vê empiricamente. Tem tentado, enfim, produzir sobre tudo isso, né? A gente, enfim, está olhando muito todas essas transformações da questão social, disso que é o Estado, né? E está tentando colocar uma série de questões. E, enfim, da minha perspectiva, eu acho que os usuários de crack colocam, né, todos os grandes problemas políticos que a gente está tentando pensar e colocar aqui. E o seminário inteiro, todas as populações que a gente está trabalhando estão colocando justamente esses desafios todos para a gente pensar, né? Bom, então acho que ficou claro, né? Acho que o crack, mais do que uma substância química, ele é, sobretudo, uma substância política, né? E é uma substância política que tem modelado, enfim, muitas de todas essas técnicas de Estado e tem sido também usado para, enfim, ferir e violar direitos, né? Então, também é uma questão que eu acho bastante interessante da gente pensar, né? E, enfim, esse é o meu trabalho de pesquisa, é sobre isso que eu tenho me debruçado, são as coisas que eu tenho tentado pensar, escrever, enfim, uma série de coisas. Já indo para o finalzinho, que ela está aqui me cobrando, eu também tenho uma participação política. Assim, eu sou membro do CONAD, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, né? E, enfim, o que eu queria aqui é fazer um apelo para o CRP. Não sei se todos estão sabendo, foi aberta a consulta pública para a minuta sobre a resolução das comunidades terapêuticas. Está aberto até dia 7 de dezembro a consulta pública sobre o texto. O texto está na página da Senad, né? E, enfim, acho que seria bem interessante se o CRP fizesse um parecer sobre esse texto, que está disponível, né, até dia 7 de dezembro. E, enfim, acho que as comunidades terapêuticas são outros desses grandes temas de violações de direitos, né? E eu acho que, enfim, seria muito interessante se vocês pudessem opinar e entrar nessa luta mesmo, que eu acho que é das mais importantes sobre essa temática. Bom, e aí, enfim, só para terminar, né, também isso é algo que foi surgindo em todas as mesas e que eu fui tentando pensar. Quer dizer, quando a gente fala em direitos humanos, tem um texto da Cláudia Fonseca que é bem legal, chama assim, Direito dos Mais e Menos Humanos, né? Ela fala assim, o desafio de falar em direitos humanos é que, cada vez que a gente fala em direitos humanos ou promove algo que se chama de direitos humanos, a gente classifica aqueles que são mais humanos e aqueles que são menos humanos, né? É sempre uma tentativa de ficar qualificando quem merece mais aquele direito humano e o que merece menos, né? E aí, um dos grandes problemas, talvez, da atenção, e aí isso é uma fala que eu faço em consonância com uma série de outros pesquisadores da temática, e a gente viu isso aqui ontem, é que o seguinte, o discurso de defesa do direito dos usuários de droga, que a gente lutou tanto, né, e que a gente defendeu, ele tem sido acompanhado de um que é mais complicado, que é o discurso de criminalização cada vez mais crescente do traficante de drogas. Então, a gente salva o usuário, né, e defende o usuário e criminaliza cada vez mais o tráfico de drogas, né? Então, assim, esse é dos grandes embates, porque, por exemplo, né, o Braços Abertos, que foi feito para a defesa dos direitos dos usuários ali da região da Cracolândia, os números enfim, eles colocaram números de como é que diminuiu a criminalidade na região depois que teve os Braços Abertos. Tinha um número que era interessantíssimo, que era aumentou a prisão dos traficantes de drogas, né? Então, assim, em nome dos usuários, às vezes a gente criminaliza e prende mais aqueles que vão sendo considerados traficantes de drogas. Então, esse é o desafio, né? Quer dizer, como é que a gente fala sobre direitos humanos sem dizer quem é mais merecedor de direitos e quem é menos merecedor desses direitos? Por que a gente tem que ficar meio
que condicionando, né, dando condicionalidades para o acesso, enfim, de direitos, né? Isso é um dos grandes desafios. E aí, enfim, além de defender direitos, né, e deles poderem existirem, tem um outro desafio, como se promove esses direitos, né? Então, aí o grande desafio é que também aquela diferença, né, entre Estado enquanto ideia e Estado como prática, eu acho que coloca bem isso, né? O Estado como ideia defende direitos, mas a grande questão é como é que na prática a gente promove todos esses direitos, né? Então, enfim, acho que entrar no tema das discussões sobre as violações todas que são feitas sobre os usuários, mas também nos territórios como que eles ocupam, entrar nessa discussão sobre as comunidades terapêuticas, né? Quando eu falo dessa divisão entre uso e tráfico, no fundo tem um argumento antiproibicionista aqui, né, que é de legalização das drogas também, porque aí você não precisa ficar fazendo essas separações entre quem é mais merecedor de direitos e quem é menos. Enfim, acho que é dessas coisas que falam para a gente sobre como é que a gente promove direitos, né, e não só, enfim, ficar defendendo eles de maneira abstrata. Bom, era isso, depois a gente segue conversando. Muito obrigada, Taniele. Agora, enfim, não temos notícias, né, Oi, boa tarde. Meu nome é Francisco, eu sou psicólogo, fiz mestrado em saúde pública na ENSP e, atualmente, eu estou trabalhando na Fiocruz. A gente tem lá um recém-lançado programa institucional para álcool, crack e outras drogas, que está juntando vários pesquisadores de várias unidades da Fiocruz para a gente começar a ter uma posição assim, né, uma sinergia lá das nossas produções internas. E, antes de tudo, uma das ideias desse programa é criar, enfim, né, fazer parcerias com outras instituições, outras entidades, e seria muito legal o CRP estar podendo se aproximar dessa temática junto com a gente. Então, espero que ano que vem a gente consiga estar trabalhando aí junto em relação a esse tema cada vez mais. Bom, queria reforçar aqui o que a Taniele falou, da importância do CRP estar se mobilizando, né, para essa questão da consulta pública, do parecer sobre as comunidades terapêuticas, que é um tema que está, no momento, né, a regulação vai sair, enfim, agora, não sei se ainda esse ano ou no começo do ano que vem, né, mas realmente seria muito importante que todos, e no CRP, enfim, todas as diferentes organizações civis também da luta antimanicomial e tudo mais, enfim, todo mundo que tiver alguma interface com essa temática, seria muito legal que trabalhasse. Bom, a minha fala aqui, na verdade, eu peguei uma abordagem para poder trabalhar drogas por um caminho, assim, vamos dizer assim, né, complementar ao do que a Taniele apresentou. Eu vou apresentar aqui um pouco do que veio da minha pesquisa do mestrado, o que eu já desdobrei um pouco depois disso. E, enfim, né, um pouco um material de contra-informação em relação ao que é colocado o tempo todo, né, na mídia. E, de novo, obviamente, o crack é o melhor exemplo disso, porque hoje em dia, por exemplo, a maconha, a gente está num momento, inclusive, de um avanço aí bem positivo, né? Temos nos Estados Unidos aí quase metade dos países já colocaram o uso medicinal regulamentado. Agora, recentemente, Oregon, Alasca, por incrível que pareça, e o Washington DC, a capital, também regulamentar o uso recreativo da maconha. Ou seja, já está muito dado o quanto que a gente sabe que os potenciais efeitos negativos da maconha não se sobrepõem de forma alguma aos efeitos terapêuticos positivos, enfim, em diferentes contextos culturais. Então, assim, acho que fica mais fácil de trabalhar. Agora, quando a gente vai para o crack, eu acho que até para nós mesmos, né, que trabalhamos com saúde, sabemos que, de fato, existe o impacto, né, do uso abusivo do crack, mas o quanto que o discurso oficial ele traz algumas armadilhas que eu acho importante a gente desmontar. É um pouco isso que eu vou tentar trazer aqui. Pode passar. Bom, então, essencialmente, a ideia que eu estou trazendo é que existem dois tipos de práticas em relação ao usuário de drogas, né? Práticas de segregação e práticas de cuidado, né? Obviamente que essas intervenções do Estado, né, seja
tal Cracolândia, lá de São Paulo, aqui nas cenas de uso, que aqui também foram chamadas de Cracolândia, aqui no Brasil, né, aqui no Rio, que foram se mudando todas, né, elas são essencialmente práticas de segregação, e a prática de segregação pode se dar através desse tipo de intervenção, através de internações compulsórias, através da prisão, através de violência, tortura. Então, tem diversos tipos de práticas, que são práticas de segregação, que estão o tempo todo colocados nesses corpos, né, desses usuários aí. E outras são as práticas de cuidado, que a gente tem, na verdade, nos dispositivos que nós acreditamos que têm que ser fortalecidos, né? Os CAPs, ADs 3, 24 horas, os consultórios que eram de rua, agora são na rua, a própria atenção básica, as unidades de acolhimento, enfim, todos os dispositivos que estão na rede de atenção psicossocial e que a gente sabe que precisa de muito mais. A gente tem, eu acho que o Braços Abertos, estava conversando um pouco com a Taniele, né? Tem diversas complexidades, mas é uma das experiências mais interessantes, sem dúvida nenhuma, que a gente tem atualmente, né? Se contrapõe a essa lógica puramente de segregação, né? Tem elementos ali inquestionavelmente de cuidado e também associado a uma lógica, né, também de botar moradia, trabalho e tudo mais junto. Então, bom, e nesse contexto a gente tem um fato, que a abordagem proibicionista e a criminalização dos usuários de drogas se mostram completamente ineficazes no manejo das intervenções terapêuticas e do cuidado dos usuários, né? Então, nessa é a nossa primeira premissa que a gente tem. Aí eu queria trazer um pouco a questão da mídia, né, que eu acho que é muito importante, porque ela tem, obviamente, um papel, como a gente tem visto recentemente, muito grande, né, em tudo que, como a gente vai trabalhando os diferentes temas, né, e em relação ao crack, né, a construção midiática de um discurso de alta eficácia, né, em relação a, vamos dizer, uma demonização, né, do crack, que é apresentado como uma droga nova, que, na verdade, não tem nada de novo. O crack é cocaína, uma forma diferente de você usar a cocaína, mas a substância química é literalmente a mesma, e o efeito, embora de forma mais intensa e mais rápido, é o mesmo efeito, e que seria irresistivelmente viciante desde a primeira exposição e que se alastra como uma praga que deve ser combatida com políticas de saúde e de segurança pública, né? Então, toda a fala é permeada por essa demonização, essa ideia de praga que deve ser combatida, o tempo todo enfrentamento, combate, né? Eles não usam guerra, mas é enfrentamento e combate, o tempo todo que, né? Enfim, são... Então, a construção discursiva hegemônica contribui a legitimar práticas repressivas, né, dirigidas a esses usuários que são marginalizados, né, que estão expostos no espaço público, que eles começam a representar uma ameaça, né, social que deve ser enfrentada com a força do poder público. Pode passar. Fê. Bom, aí a construção simbólica desse senso comum do crack que a gente está vendo aqui no Brasil é muito parecida, né? Parece ser meio que importada dos Estados Unidos, e é muito estranho quando você estuda isso, o quanto que ele acontecendo isso no final da década de 80 para o começo da década de 90. Foi quando houve o auge de consumo de crack nos Estados Unidos. E a forma como a mídia lidou foi exatamente a mesma. E é engraçado porque lá, muito antes daqui começar a ter o grande pânico do crack, já havia a própria mídia feito autocrítica, ela tinha feito uma overdose do próprio discurso do crack. E a gente repetiu igualzinho. E agora, de certa forma, já estamos numa curva descendente, né? Enfim, mas o quanto que é bom a gente ver como é que ela tem um modus operandi, parece que vai lá e copia. Então, assim, né, essa coisa, né, um pânico total, né, associado ao crack, que seria em si próprio demoníaco, né, que bastaria uma vez para se tornar instantaneamente viciados, né? Então, as situações são muito parecidas. Pode. Aí, aqui, eu queria trazer, não sei se está bom aí para ver essas imagens, mas é uma propaganda da Veja, né? Nossa querida Veja. E, para variar, ela faz aqui um discurso aqui que é interessante a gente ver, né? É pior do que parece, é o título geral da matéria, né? A operação policial organizada para desmantelar a Cracolândia em São Paulo tornou visível um flagelo que hoje assola mais de 90% das cidades brasileiras. Da onde que ele tirou 90% da cidade brasileira? Que estudo foi esse? Bom, 90% é um número que... 90%, né? Porra, forte, né? Aí a legenda que tem nessa foto aqui, né? Que estão vendo um monte de gente passeando na rua, né? Tipo uma rave, assim. A Marcha dos Zumbis. Viciados, que isso está escrito lá, é incrível. A Marcha dos Zumbis. Viciados que ocupam a Cracolândia vagam pelas ruas do centro de São Paulo depois de ser dispersados pela polícia. Então, de novo, essa circulação que a Tânia colocou, né? É o tempo todo o Estado agindo aí e a mídia reforçando, e é uma retroalimentação, obviamente, né, que acontece. Pode passar.
Aí aqui, eu acho que essa aqui foi a propaganda mais pérola de toda a pesquisa que eu fiz, por isso eu fiz até uma construçãozinha com ela. Primeiro é essa daqui, sem nada, só a imagem. Que você olha e talvez com o DSM-5, a gente sabe que tem agora vindo cada vez mais diagnósticos, mais detalhados, né? Talvez pudesse ser chamado de um transtorno delirante de múltipla personalidade autoagressiva, né? Que o cara está aqui se autoagredindo de uma forma meio delirando e tal, né? O que é isso está acontecendo? Mas aí pode... Não, na verdade, é uma propaganda da Alerj, né? A Comissão de Adolescentes do Idoso da Alerj, visando a conscientização e prevenção contra o uso do crack. E aí, crack. Basta uma vez para você nunca mais ser o mesmo. E assim, né? É porque ela é bem feita... Ela intriga, né? Cara, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Porque o cara se mata, daqui a pouco ele está black bloc, é uma coisa muito doida. Aí pode passar a própria. E dali no meio, aí eu consegui achar uma foto que destacava, né? Que é a construção do zumbi, né? Que está ali no meio dele, do black bloc ali, o zumbi, que é o estágio que ele vira zumbi. E. Que diz respeito ao zumbi. E assim, eu acho que essa é assim, né? Eu acho que um pouco o quanto que essa propaganda, tem milhões de outras, né? Diz muito sobre como que a mídia vai tratar e a gente vai obviamente também acabar assimilando essa discussão, né? Pode ir lá, pode passar. Bom, então, aí, para além da mídia, né, pensando que tudo, na verdade, tem um processo, né, de produto e produção, né, a mídia não está ali somente produzindo, né, existe também uma retroalimentação. E alguns fatores que dificultam, aí a gente tem uma política mais pragmática em relação às drogas, né, é a própria política de segurança, né, que tem uma ênfase na repressão, né, uma certa pacificação, mas que é uma pacificação da injustiça social, na verdade, né, você deixa a injustiça lá, continuando a injustiça, e pacifica ela e fala, não, resolvemos o problema, né? Movimentos, né, de base moral e religiosa, enfim, atualmente, na verdade, agora com esse novo congresso, particularmente em relação à questão das drogas, o Magno Malta, que é um desses grandes arautos da moral no Congresso, né, falou que vai fazer uma frente contra a legalização da maconha, nem de todas as drogas, não, da maconha, que já tem 95% de todos os deputados com ele e tal. Então, assim, movimentos dentro do Estado, para além do Estado, enfim, né, que tem uma base moral e religiosa. Obviamente, gente, que não são todos movimentos religiosos e nenhum específico. A gente sabe que não tem, não dá para fazer nenhuma totalização. Aí isso é bem múltiplo. Bom, e a violência estrutural do Estado, né, e a disputa por territórios que, obviamente, pelo proibicionismo, né, é muito lucrativo o comércio ilegal das drogas, né, e essa violência do Estado e dessa disputa, né, dos grupos que fazem a venda, né, atemoriza, obviamente, os moradores de centros urbanos, e elas associam essa violência à droga, como se, na verdade, a gente sabe, na verdade, que se você não tem a ilegalidade da droga, você, hoje em dia, no Colorado, que é um dos primeiros estados americanos a legalizar a maconha para uso recreativo, é impossível você associar qualquer tipo de violência ali. Você tem tudo dentro. Tem lá um dispensário onde você produz, tem onde você comercializa, tem um imposto que é tirado, tem um lugar de venda e tal, enfim, né? Obviamente que tem controles, né? E menor não pode usar, enfim, tem vários controles que tem que fazer, mas você tira a questão da violência associada, né? Então é isso. Muitos atores ainda defendem no Brasil uma política fundamentalmente ou exclusivamente repressiva e nem sempre de acordo com as proposições pela proteção e promoção da saúde pública, né? E mesmo com os direitos humanos fundamentais. Bom, e quais são as premissas que a gente está trabalhando aqui para poder pensar, né, a política de drogas? Primeiramente, se afastar de perspectivas normativas, né, que abordam e classificam usuários a partir de pressupostos totalizantes, evitando patologização clínico-social dos comportamentos e trajetórias de vida. Recusar também a essencialização de comportamentos relacionados ao uso de crack e álcool e outras drogas, evitando cristalizar nos usuários o uso de drogas ou até mesmo a dependência como traço central da produção de suas subjetividades, né? Então, a subjetividade ele não se reduz ao fato de ser usuário, mesmo quando o uso é um uso problemático, e, de fato, é um problema. Há muito mais a esta pessoa do que o uso, né? O uso de substâncias psicoativas, sejam elas ilícitas, não é em si uma doença ou mesmo necessariamente gerador de problemas de saúde física ou mental. Então, esse mito também, inclusive o crack, né? Existe o uso do crack que não é problemático. Obviamente que ele tem um grau de
possibilidade de vida problemática maior do que a maconha, mas não é o uso em si de qualquer substância, inclusive o crack, inclusive a heroína, que é, um fato, uma pessoa se torna doente porque faz uso disso, né? A maioria das pessoas faz uso de substância psicoativa, em algum momento da vida não se torna dependente ou mesmo faz de forma de uso abusiva dessa substância. Pode passar. Bom, aí é o seguinte, isso aqui é uma pesquisa do NIDA, que é um instituto de pesquisa sobre drogas e álcool dos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem pouco ainda de sistematização de dados. E eu acho isso aqui muito importante para meio que ilustrar esse ponto que eu estou fazendo, né? Que é uma pesquisa feita em 2001, né? Com pessoas entre 19 e 28 anos nos Estados Unidos, e quantas pessoas usaram na vida, quantos no último ano e quantos no último mês. Ou seja, né, aí que a gente vê mais ou menos, se o cara não usou no último mês, ele não tem um uso problemático, né? O que é crack, pô, se basta usar uma vez que sua vida acabou. Bom, ali, então, quase 5% usaram alguma vez na vida. Isso aqui, se eu não me engano, não é nos Estados Unidos todo, é numa dada localidade que tem uma incidência maior de uso, tá? Que, né, reforça mais ainda o nosso ponto. Então, quase 5% usou na vida. No último ano, não chega a 1%. No último mês, não chega nem a 0,5%. Então, a gente vê aqui que menos de 10%, bem menos de 10% das pessoas que fizeram uso na vida usaram no último mês. Crack. Então, bom, podemos sim, devemos ter noção que o crack pode ser um problema, existem problemas associados, a gente não está fazendo apologia ao uso, mas não vamos esquecer que até mesmo o crack não é uma primeira vez, basta você usar que acabou a sua vida. Isso tem a ver com diversos elementos na sua vida que tem que corroborar para você, de fato, fazer, né, isso de fato se tornar um problema na sua vida. Pode ir lá. Bom, aqui no Brasil tem uma pesquisa também bem interessante, que inclusive é feita por um grupo, que é um grupo com pessoas bem proibicionistas, mas que os dados dela são os dados em si próprios, a gente pode usar como a gente, né, não precisa concordar com ele. Então, eles fizeram um estudo com 181 usuários, tá, ao longo de um período grande, né, e 2 desses 181 usuários morreram em decorrência de overdose do uso do crack. Então, o crack mata. Não, o crack não mata. O crack usado de forma abusiva vai criar diversos problemas de saúde mental, saúde física. Mas matar, ele não mata, não. Mata muito pouco. Então, nesse caso, obviamente, essa porcentagem, a gente está falando de usuários que chegaram nessa pesquisa, então já eram usuários já mais problemáticos, seria menor ainda na população de um todo, que tem usuário que está lá, você não está nem vendo, né, de classe alta. Tem o freebase, que é o uso do crack, que é feito por uso da cocaína pura, você refina, enfim. Então, as mortes, de fato, que foram causadas ali, né, do total dessas mortes, 10%, né, desse total de estudados foram causados pela violência e pela marginalidade. Então, foram causados pela questão da ilegalidade da droga. Na verdade, foi a ilegalidade, ele estava ali associado num ambiente violento e ele morre em decorrência disso. E pelas doenças sexualmente transmissíveis, né, que também, na verdade, é uma questão de saúde, que a gente sabe, de prevenção, que a gente tem que cuidar, não é a droga em si, e sim, de novo, a estigmatização do usuário, o lugar de vulnerabilidade que o usuário está, que gera esse maior porcentagem de, aqui no caso, morte, né, por doença sexualmente transmissível. Então, o que mata os usuários não é o crack, e sim as consequências da desigualdade social, da política proibicionista e as violências associadas a essa política. Bom, então a guerra às drogas não é a guerra às drogas, né? É a guerra aos pobres. E a guerra aos pobres no mundo e no Brasil, tá? No mundo, na verdade, eu trouxe aqui dos Estados Unidos, que mostra ali em 82 é quando o Reagan declara de fato a guerra às drogas punitiva, né? Também começa o uso do crack, a pena para o uso do crack é 10 vezes maior do que a pena ao tráfico de cocaína. Então, quem é pego usando ou traficando crack tem a pena 10 vezes maior. Então, aqui a gente tem o efeito disso, né? Menos de 50 mil pessoas presas relacionadas à lei de drogas ali em 1972 para perto de 500 mil, isso ainda em 2002. Então, você imagina que depois disso, para onde já foi aí, porque, enfim, eu não consegui achar um mais recente que esse, mas a curva mostra bem aí o que é o efeito da criminalização. O efeito da criminalização, de novo, é uma guerra aos pobres, porque quem é preso? Quem é preso é o pobre, é o negro, é o marginalizado, não é o cara que mora lá, né, no subúrbio americano, muito bonitinho. Bom, pode mudar, pode passar.
Aqui, eu peguei da Luciana, botou uma pesquisa que ela fez, que eu achei também bem, que revela bem isso, né? Ela pegou uma amostragem, um número de pessoas que foram presas por tráfico de drogas, de maconha. E as porcentagens aqui são interessantes. Quase nada até 1 grama, 6,5 de 1 a 10, 42% de 10 a 100 gramas. Porra, você imagina que um cara que está traficando, vender de 10 a 100 gramas, o cara é um traficante bem pobrinho, né? Porque, porra, quanto que o cara vai tirar, sei lá, né? O cara não... Então, bom, considerando, na verdade, se eles são traficantes, porque, na verdade, provavelmente aqui, de novo, é o cara que está num lugar errado, né, que vai ser na favela, que ele é negro, é pobre, e aí ele vai ser pego em vez de ser... Isso você pode ver que é depois de 2009, depois da Lei de Drogas de 2006, que, teoricamente, o usuário... Sabe que essa lei, na verdade, fez aumentar o número de pessoas presas por tráfico de drogas, né? Ela era para ser uma lei que andasse no caminho de uma certa redução da penalização do uso, e, na verdade, o que aconteceu foi que aumentou. Então, 50% até 100 gramas das pessoas foram presas por tráfico. E juntando até 1 quilo, que continuaria sendo pequeno, os traficantes, né, até 1 quilo, 80%. Então, os helicópteros com 500 quilos de cocaína, a inteligência da polícia para fazer, de fato, a apreensão, enfim, se realmente a questão é tirar, né, a redução da oferta, essa redução da oferta está muito mal feita. No fundo, é para você prender gente que sabe quem é que é preso, né? Então, só reforçando aqui no Brasil. Então, pode ir. Aqui no Brasil, em 90, a gente tinha mais ou menos 100 mil presos e, atualmente, a gente tem mais de 700 mil presos. Então, em 15 anos, um pouco menos, 700% de aumentos que a gente teve aqui. Então, a gente está fazendo um caminho parecido com os Estados Unidos. E aqui, a estimativa é que mais ou menos 1/4 dessas prisões são relacionadas ao tráfico de drogas. Bom, e aí os impactos do proibicionismo, né, que são, obviamente, muito grandes na saúde pública. Primeiro, a questão da ausência do controle da adulteração das substâncias consumidas, o que gera riscos graves à saúde dos consumidores, né? O alto nível de contágio do vírus HIV e outros, né? Outras doenças sexualmente transmissíveis, em drogas injetáveis, e não só injetáveis. No crack também a gente também tem esse problema, né? Tem cortes para ver com o uso, enfim, na verdade, o álcool, todos os... A dificuldade da implementação de política de redução de danos, né, aos dependentes inseridos na ilegalidade, e a oposição do proibicionismo aos modelos mais atuais de ajuda às pessoas que fazem uso abusivo. Ou seja, o proibicionismo ele vai na lógica da prática de segregação, e não na prática de cuidado. Então, tem que entender isso. O proibicionismo que a gente tem atualmente, e as pessoas têm que poder perder medo de ser antiproibicionistas, porque o proibicionismo é prática de segregação. Não é uma questão, mas eu não uso, eu não tenho... Não é você, não tem a ver com você, cara. Tem a ver com uma prática mínima de direitos humanos que a gente tem que praticar. Então, isso aqui realmente é uma ideia de contra-informação mesmo. Bom, outra questão, que o contínuo enfrentamento do sistema penal, né, que faz... Então, você está no sistema penal, implica em problemas de saúde pública, né, a gente sabe muito bem, está lá dentro, não é bom para a saúde. E um aumento de número de traumas físicos e morte em decorrência de disputas, né, e da repressão do tráfico de drogas. Né? É muito grande a violência associada às próprias pessoas que são usuários ou traficantes. Bom, no sistema jurídico, né, constitucional, a utilização de meios penais e processuais extraordinários, violadores de princípios e garantias constitucionais, medidas de exceção destinadas ao grande tráfico são aplicadas aos pequenos e médios traficantes viciados, enfim, né, os usuários, que lotam as penitenciárias, como eu mostrei naquelas séries, a desumanização das penas e do sistema penitenciário e a superlotação carcerária. Né? Na ótica, não, enfim, né, na perspectiva socioeconômica, né, você tem um aumento da vigilância, do controle da violência impostos aos mais desfavorecidos, que são suspeitos de tráfico, até prova em contrário, ou seja, o contrário da lei, o que leva à discriminação. Favorecimento do envolvimento de jovens com crime, desagregação familiar, incremento do tráfico de armas, incremento das possibilidades de lavagem de dinheiro, alta dos preços derivados da ilegalidade, que torna cada vez mais poderosas as organizações de traficantes, aumento da corrupção nos poderes públicos e na polícia, em especial nos países de desenvolvimento, aumento da violência e do número de homicídios nos grandes centros urbanos. Aqui, eu estou colocando um pouco do que seria um modelo que a gente poderia, de fato, pensar a droga saindo de um plano moral e entendendo por que, seja o uso do crack, seja o uso de qualquer substância, pode ser, de fato, problemático, abusivo ou não. Né?
que você não tem a droga em si. O crack em si, ele é inerte, ele não faz nada. Precisa ter a pessoa, né, que consome, o indivíduo, e o ambiente onde é consumido. Então, o Zimberg é um cara que trabalhou com usuários de heroína, que voltavam da Segunda Guerra Mundial e depois, posteriormente, e ele foi relatando diversos padrões de uso controlado de heroína nos Estados Unidos. Então, ele criou essa... Como ele foi se perguntar, por que tem pessoas que conseguem fazer um uso controlado e pessoas que não conseguem, né? Então, ele listou aqui esses vários fatores aí que vão influenciar aí na construção da forma como se faz o uso da droga. Pode passar. Bom, então... as drogas e seus efeitos. Os efeitos são fruto de uma interação entre a substância consumida, a pessoa que consome e o ambiente que é consumida. A inserção social do usuário pode apresentar grandes variações quando considerados diferentes contextos de consumo, subjetividade e segmentos sociais a que pertencem. Há uma heterogeneidade social e cultural dos usuários de drogas e o consumo das mesmas substâncias não iguala seus consumidores, pois as drogas não têm efeitos iguais para pessoas socialmente diferentes. Então, isso é bem importante. Bom, fechando, né? Então, um outro mundo é possível sem o proibicionismo. E, na verdade, já existiu um mundo sem o proibicionismo, que, por exemplo, quando o próprio Papa, o Papa Leão III, se eu não me engano, fazia propaganda para o vinho Mariani, que era um elixir, né? Um vinho que tinha uma baixa concentração de cocaína. E, de novo, importante notar, o crack só existe, e o crack, obviamente, é muito mais potente do que a folha de coca, ou um elixir que tem uma quantidade de cocaína, por causa da proibição. Porque o crack surge, na verdade, porque os materiais compostos necessários para você refinar e produzir o cloridrato começam a ser regulados. Então, começa a ser muito mais barato você produzir o crack. Então, a gente tem a potencialização das drogas também derivada da proibição. Então, aí o Papa, né, feliz, a menina dançante com um tônico de vinho, né, popular francês, Vinho Mariani. A própria Coca-Cola, né, também tinha. A gente podia estatizar a Coca-Cola e continuar tendo lá uma porçãozinha lá que ia ficar bom, deliciosa, refrescante. Olha lá, tira a exaustão. Enfim, aí eu termino aqui com Spinoza, né, que, na verdade, a princípio parecia invertendo a lógica, né? Porque a escravidão não é o uso de droga, a escravidão é um mundo que a gente vive que acha que qualquer coisa que sai de um certo padrão hegemônico, né, é moralmente condenável, né? Então, por que os homens lutam por sua escravidão como se fosse sua liberdade? E por que é difícil não apenas conquistar, mas suportar a liberdade? É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, Francisco. Muito boa fala dos nossos dois palestrantes. Né? Nós vamos abrir agora para a sessão de debate, vamos fazer um bloco de 3 perguntas, enfim, e aí depois a gente volta à mesa e vamos ver, de acordo com o tempo, aí, quantos blocos a gente consegue fazer. Acho que antes, assim, mediadora querendo fazer pergunta. Antes, assim, né, de colocar, né, para o público, assim, eu tenho uma questão, não sei se tem uma resposta ou se fica um convite, aí, como você fez um convite para o CRP se aproximar aí das pesquisas, né, da Fiocruz e tal. Então, assim, talvez uma forma da gente depois pensar, né, em conjunto. Eu participo como colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, e é de uma oficina, que é uma oficina que traz um problema concreto daquilo que a gente está conversando, você não estava aqui de manhã, mas desde de manhã, dessa prática da judicialização, da proteção à infância, né, e as políticas públicas sendo usadas como formas, né, de tutelar e controle, né, da população. Uma oficina que é feita, né, pelo Fórum Permanente de População em Situação de Rua, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, sobre essas jovens mães que estão em situação de rua e são, né, usuárias de drogas, grávidas, e de um fluxo que existe dentro das maternidades, né, que tem quase que uma ponte direta, né, maternidade, justiça, para se
discutir qual vai ser o destino, né, desses bebês, assim. A gente consegue observar muito em discursos, não só dos operadores de direito, né, porque os operadores de direito você meio que espera assim, isso, assim, né? Mas também de muitos técnicos, né, que atuam, assistentes sociais, né, e psicólogos, né, dentro dessa visão, desse paradigma que é o paradigma da abstinência, né, que essa mãe, ela só é possível ser uma mãe, querer ser mãe, se ela estiver abstinente, né? E como é que a gente pode pensar aí em ações junto, pensando dentro desse paradigma, né, na redução de danos, assim, juntar essas duas coisas, né? Essa mulher ser mãe, usuária de drogas, né, estando na rua, enfim, é muito difícil. A gente não está falando que esse bebê tem que estar numa cena de uso de crack, mas como é que a gente possibilita esse olhar para essa mulher, né? Porque a gente fica nessa veação querendo proteger essa criança, mas esquece dessa mãe, né, dessa pessoa em si. Então, minha questão é mais ou menos essa. E aí eu vou pedir licença para fazer uma pergunta também. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, sou assessora do CRP, da Comissão de Políticas Públicas, e uma das funções que eu exerço é trabalhar no controle social junto com os representantes do CRP em diversas instâncias, né, de participação, de construção de política. Então, meu primeiro, né, uma pergunta, e até eu queria agradecer a Taniele por ter falado, mas eu até queria que você pudesse falar um pouquinho mais, porque eu não sei se isso é comum para todo mundo, sobre essa participação no Conselho Nacional sobre Drogas, né? Porque eu acho que é importante, principalmente nesse momento, quando o nosso Congresso vetou a Política Nacional de Participação Social, com uma série de acusações bastante infundadas sobre isso. Eu acho que é muito importante, porque, num segundo momento, esse projeto está indo para o Senado, e eu acho que é o momento da gente pressionar, e é um convite também que eu faço aos psicólogos, porque hoje nós temos mais de 30 representações, tanto em conselhos estaduais e municipais de diversas áreas. A gente pode, é um projeto que a gente tem, eu acho que a gente pode colocar em andamento rapidamente, que é de começar a divulgar as datas dessas reuniões, porque as reuniões elas são abertas, né? Apesar das pessoas que têm direito a voto serem eleitas no processo democrático, as reuniões são abertas, e eu acho que é muito importante a gente estar participando desse lugar, dessas instâncias, onde vai ser definidas as políticas onde nós vamos atuar, né? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, quando você falou sobre a mídia, e como produtor e produto, e dessa relação com a política de segurança, me fez lembrar de uma notícia que eu vi essa semana e que eu compartilhei no calor do momento, mas eu nem procurei saber se era real ou não, porque hoje em dia tem dessas coisas, né? Mas é de que o novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro é o chefe de segurança da Rede Globo, né? Eu achei bastante simbólico, queria que você comentasse sobre isso. Eu não sei o nome dele, mas... Não. É uma outra notícia que correu de que eu vou até procurar a notícia aqui, a gente fala mais diretamente sobre ela, mas me parece... comando da PM, alguma coisa assim. Ele assumiu um cargo dentro da Secretaria... Comando Geral da PM, não é isso? É o chefe de segurança da Rede Globo. Eu gostaria de remeter a minha pergunta à banca, no sentido de vocês esmiuçarem um pouco para a gente se existe a possibilidade de uma redução significativa dos drogaditos, da violência na sociedade, quando a gente passa a legalizar a droga. Isso no sentido amplo, não unicamente a maconha, que dá pano para manga, mas outras drogas não legais. Como é que funcionaria isso na nossa sociedade? A gente teria um avanço? Isso é um pensamento leigo? Isso, de fato, diminuiria a violência, diminuiria o consumo da droga? A gente conseguiria, enquanto profissionais, trabalhar de uma forma efetiva com esses usuários, no sentido deles não procurarem mais a droga, né? Porque a procura pela droga, como vocês colocaram muito bem, é uma junção de diversos fatores, não é? E que mantém eles ali. Mas o sentido da legalização ajudaria significativamente a diminuição dessa procura e a diminuição da violência também.
Não, na verdade, fiquei muito contente com essa mesa, acho que com a próxima também que vai vir, acho que vai dar muito pano para a gente pensar, porque eu acho que os cientistas sociais, acho que os psicólogos também, mas isso nunca foi muito a seara dos psicólogos, a gente um pouco perdeu, né, deixou de lado muito essa questão do território, achando que essa coisa do território era uma coisa física, né? E a gente, enfim, às vezes ficava dentro dessas teorias Foucaultianas, da incorporação, da subjetivação, das ações. Eu acho que cada vez mais fica nítido como a gente está falando de territórios e de espaços produzidos, né? Quando o Kiko, né, o Francisco, estava falando sobre essa questão a cocaína que permitiu o crack, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que falar muito seriamente do impacto do proibicionismo é a perca da qualidade que a gente tem desses produtos, assim, né? Porque na verdade a maconha que a gente fuma é muito ruim, a cocaína que a gente cheira é muito ruim. E pior ainda vai ser o crack, né? Isso por que eu digo, né? Também do local que eu falo, né? Que eu sou do Fórum sobre Medicalização, eu vou lembrar assim que se existe na década de 80 essa briga, essa disputa muito grande sobre o consumo do crack, não existiu tanta, né? Ou não existe essa perseguição política até hoje com a cocaína, né, que é uma droga que faz a pessoa trabalhar, ficar acordada, né? E não existe nenhum questionamento enquanto a Ritalina, que também é do mesmo princípio ativo e está dentro da escola. Eu fico pensando, né? Então, assim, você tem a Ritalina dentro da escola, você tem a cocaína na empresa, você tem crack nesses lugares. Isso me lembra muito uma cena que tinha quando eu morava em São Paulo, que eu morava numa rua, e tinha um morador de rua que todo dia que eu ia sair para trabalhar, ele estava lendo Caras, deitado assim no chão. E aquilo me causava assim uma inveja incomensurável, né? Porque eu tinha que acordar e ir trabalhar e ele lendo Caras, né? E assim, é um pouco isso. O que esses corpos, acho que a Tânia está falando muito bem, porque são corpos que não estão se prestando a trabalho, enfim, é tudo aquilo que a gente acha que é de pior, né, dessas categorias morais que a gente acha, né? Que estão expostos lá, concentrados e unidos, né? Fala assim, cara, a gente não consegue fazer coesão social para bater num PL, eles conseguem fazer uma coesão social, minimamente uma organização social, para fazer um ponto de apoio para fazer esse consumo, né? Isso é ultrajante até para a gente que é de esquerda, né? Assim, poxa, cara. E assim, o que eu queria, só que você, pelo menos acho que o Kiko de repente consegue comentar mais, é como que você tem visto essa posição da Associação Brasileira de Psiquiatria, que requentou aquela velha campanha da década de 90, que agora eles fazem um ótimo slogan, que é crack quer crack, não usa crack, né? Para falar sobre, seria a nova, fazendo um trocadilho entre o Q, o E com CK, né? São essas novas roupagens, né? Porque quando a gente, dentro do Fórum de Medicalização, a gente vai lembrar sobre essa luta antimanicomial, tem uma fala muito grande que foi suprimida, é que eles falam que o movimento de antimanicomialização só conseguiu vingar porque surgiu o que eles chamam de lobotomia química, né? Que seriam esses psicofármacos que as pessoas usam, então elas não precisavam ficar presas no espaço, porque a prisão seria na forma química, então elas seriam presas para sempre, né? Então assim, é sempre esse jogo, né, dessas substâncias tão difíceis de controlar, que elas são, né? Assim, acho que essa fala aí demonstra, né? O uso abusivo existe, a substância existe, mas entre uma substância que faz que a pessoa fique concentrada para estudar, para trabalhar, e ela, uma vez ela tomando, vai virar um zumbi, existe muita pouca diferença, né? Eu queria que você comentasse um pouco como essas políticas dessas associações científicas, todas elas vão funcionando para corroborar, inclusive, com essas normatizações das comunidades. Não, na verdade, eu só vou responder com mais dúvidas, assim. Porque a Júlia colocou um dos temas mais difíceis da gente tocar, né, nessa temática, que são as mulheres que consomem crack e suas crianças, né? Então, enfim, acho que esse é dos temas mais difíceis mesmo. Eu estava falando para ela, eu acompanhei alunas minhas que trabalhavam e faziam estágios em maternidade e tiravam mesmo as crianças assim que nasciam, né, das suas mães, e isso é um grande problema mesmo. Acho que retoma aquilo que eu estava falando entre direitos de mais e menos humanos, porque aí é como se a criança fosse mais humana do que a mulher, né? Então você dá, enfim, nome da proteção da criança. E, enfim, empiricamente, né, o que a gente vê? Tem um documentário que tá no YouTube, que é a história de uma mãe da região da Cracolândia, em São Paulo, quando teve aquela operação Sufoca. Não sei se vocês lembram, que a polícia chegou, tirou eles, meio...
foi tirando, né, de uma maneira bastante absurda. Uma das mulheres que estava grávida, a reportagem acompanhou ela com o nascimento do filho, né, e teve um acompanhamento. E é muito impressionante, porque ela fala assim, quem me fez essa redução de danos, essa mulher, ela fala, foi o meu filho, né? Então, o fato de eu ficar com o meu filho, eu consegui diminuir o uso de drogas que eu estava fazendo, né? Então, o quanto também, enfim, tirar as crianças não piora, né, a qualidade dessas mães. Então, assim, isso é um tema tão delicado, tão complicado. Eu tenho feito esse ano todo uma estratégia de pesquisa que é acompanhar os usuários ao longo do tempo, né? Então, desde janeiro, eu estou com uma menina, que o nome dela é Valéria, e a Valéria teve um filho presa e depois voltou para a região da Cracolândia e teve outro filho. Então, ela tem 2 filhos. E o que ela fez? Ela recorreu a uma mulher que ela conheceu numa ocupação onde ela tinha morado antes de ser presa, e essa mulher cuida dos 2 filhos dela, né? Então, eu acho que, enfim, essa história é uma história que eu vou tentar esmiuçar mais em algum texto, porque eu acho também que a gente esquece de apostar na capacidade das pessoas em conseguirem desenvolver suas próprias redes, né? E, de alguma maneira, cuidar dessas crianças. Então, o caso da Valéria é super interessante. Ela me levou para conhecer onde estão essas crianças, né? A mulher que está com essas crianças. E assim, ela nunca passou a guarda para essa mulher. Essa mulher também não reivindica a guarda, porque tem medo de chegar no juiz e tirarem as crianças, né? Então, elas vão esperar os meninos ficarem com 8, 9 anos, porque aí talvez não vá para adoção, para conseguir fazer essa transferência. Mas, assim, tudo que precisa em relação à criança, a Valéria tem que ir. Então, a gente já saiu da Cracolândia várias vezes. Agora eu preciso... O meu filho vai se matricular na escola. Aí vai todo mundo para a escola. Então, ela vai para a escola para apresentar os documentos. Quando os meninos precisaram ficar internados, ela foi, porque era ela que precisava, que estava com a documentação toda, ficar no hospital, né? Então, enfim, acho que a gente... esquece dessa capacidade das pessoas em fazer os seus próprios arranjos, né? Agora, enfim, a última coisa que a gente fez nessa estratégia estatal foi ir para pedir o Bolsa Família, né? Aí, de novo, ela levou as crianças, né, para pedir, e aí vai dar o Bolsa Família para essa mulher que está cuidando dos filhos, né? Acho que, enfim, essa é uma discussão longuíssima que fala sobre os direitos das mães. Acho que a gente tem que pensar, mas também fala um pouco sobre essa circulação das crianças, né, que é algo que também a literatura antropológica já trabalhou muito, assim, o quanto essa ideia de filho e casa e mãe, família nuclear, só faz sentido para uma determinada classe social, porque a circulação de criança, né, entre as classes populares, ela é uma prática bastante frequente. Tem um livro lindo que chama Caminhos da Adoção, que vai contar sobre todas essas práticas da Cláudia Fonseca, das classes populares, né, que eu acho que faz a gente... Tem um capítulo que chama O que significa um filho. Eu acho aquele capítulo genial, assim, porque vai falar como o filho pode ser uma coisa coletiva, ele não precisa ser algo individual, né? E a história da Valéria me mostra esses arranjos. Enfim, acho que eu vou começar... Agora você está me falando, acho que eu vou tentar colocar mais isso em texto, porque eu acho que é um debate super importante de fazer. Para a Fernanda, do Conselho Nacional sobre Drogas, né? Eu comecei a participar esse ano na representação da antropologia, que era uma das composições. Isso já tinha sido definido anteriormente, né, de como seria o assento do Conselho Nacional sobre Drogas. Metade desse conselho é de pessoas ligadas à política pública, né? Então, todas as secretarias estão lá, direitos humanos, defesa, saúde, né? Então, educação, classe artística, tem a classe artística, que é o Marcos Frota, super interessante, assim, e metade da sociedade civil, assim, né? Então, tem os antropólogos, e do terceiro setor, talvez a entidade, o CFP está lá, né? Quem está representando o CFP é a Loiva, não sei se vocês conhecem, a gente tem do Rio Grande do Sul,
E, enfim, a Renila, que é uma fonte importante, que é de redução de danos, né, que é pela Rosimeire, que também é psicóloga de Belo Horizonte. Talvez vocês devam conhecer. E o que tem sido feito? Qual foi a pauta do CONAD esse ano? Essa minuta, né, de resolução das comunidades terapêuticas. Tem vários representantes das comunidades terapêuticas nesses espaços, então também é uma grande briga, e esse foi um pedido das comunidades terapêuticas para o governo para fazer essa regulamentação e essa resolução, né? Então, assim, esse ano todo ficou em torno desse grupo de trabalho para produzir esse texto. Eu entrei, esse grupo de trabalho já estava acontecendo, então eu não era dessa comissão, mas, enfim, por isso eu convoco, o CFP estava nessa comissão da resolução das comunidades terapêuticas, a Loiva participou bastante, mas eu acho que vale a pena entrar com parecer técnico. Então, isso foi uma grande questão ao longo desse ano. E outra que a gente está fazendo agora é a discussão sobre o CBD, né? Que é a maconha medicinal, é a reclassificação desse CBD. Enfim, acho que vocês viram os documentários todos do Tarso. O filme deve estar em cartaz, que é o Ilegal, que é um filme que vale muito a pena de ser visto. E agora a gente está fazendo, enfim, discussões com a Anvisa, com a Receita Federal, para ver como é que faz essa reclassificação do CBD, né, para que, enfim, a maconha medicinal possa ser comercializada, né, no Brasil, possa ser importada de uma maneira menos burocratizada, né? Enfim, acho que é um espaço onde as coisas acontecem, e a gente tem um secretário nacional que eu acho que, enfim, é uma pessoa bastante respeitável, que é o Vitor, e que vem da Defensoria de Direitos Humanos, né? É ligado ao Ministério da Justiça, e ele foi um defensor. Então, enfim, acho que depois eu posso continuando a falar sobre isso. Rui, rapidinho, gostei muito dos seus comentários, né? Essa volta ao espaço, né? Vamos voltar. Hoje mesmo eu estava lendo Microfísica do Poder de manhã, e tem uma briga lá para o Foucault que falam assim: pô, você não considera a geografia, né? É uma briga que fazem para ele. Uma das primeiras perguntas do livro, e falam assim, é uma entrevista sobre a geografia. Aí perguntam por que ele não fala em geografia, né? E aí ele vai falar, porque ela está na base de tudo. Assim, eu estou imaginando que está suposto que o que está em jogo é esse controle dos territórios, né? E, consequentemente, das populações. E aí ele cita o Deleuze e fala assim: olha, no mundo contemporâneo não tem história, só geografia. É só a geografia que está contando, né? Eu achei super legal de você falar isso. E também achei legal essa relação entre crack e cocaína, como, assim, cocaína e Ritalina, as drogas que produzem, né? O crack, as drogas que não produzem. Achei super legal essa ideia. O Philippe Bourgeois tem o que ele está chamando, é um livro super legal, que é sobre usuários de heroína nos Estados Unidos. Aí ele recupera Marx, e ele vai falar desses usuários de heroína como um looping do abuso, né? Que então, assim, são aqueles que não servem para o sistema de trabalho, né? E também não é um exército, eles não servem, né? E aí ele tenta pensar um pouco sobre essa categoria. E o Deleuze também tem uma frase que eu acho super legal. Ele fala assim: olha, o que está acontecendo é o seguinte: tem muita gente que é incapaz de chegar à sociedade do consumo ou a contrair dívidas que serviriam para o sistema, mas essa gente também é muito numerosa para ser presa, né? Então, assim, a gente não sabe o que faz, porque elas não chegam à sociedade de consumo, mas não dá para prender todo mundo, né? E a grande questão política está justamente nesse embate aí, né? Então, adorei pensar como as substâncias entram e nos ajudam a pensar essas coisas todas. Bom, eu vou fazer uma seleção meio anárquica aqui, a partir das falas. Eu vou começar com a questão da legalização, que a Priscila trouxe. Assim, Priscila, eu vou te falar assim, né? Eu acho que tem umas questões meio que assim, de fundo, importantes a gente discutir. Primeiro, antes de tudo, é o seguinte: aumento ou diminuição. Sempre se usou drogas em todas as sociedades, né? Então, assim, de novo, aquela coisa do contexto que a gente coloca ali. Então, na verdade,
Eu acho que querer um mundo sem drogas é uma coisa que não tem qualquer sentido, né? Não tem nem como é que você... tipo, desde o café, passando aí por chocolate, e açúcar, que também, muito açúcar, o cara fica animadinho. Então assim, tudo é... Né? Não existe. Agora, de fato, vamos dizer, o que você está falando assim, o uso problemático, a legalização iria aumentar um uso, né, abusivo, um uso que iria trazer problemas. Olha, o fato é o seguinte, desde que a guerra às drogas entrou em vigor no começo do século XX, e cada vez que ela foi reiterada, mais colocada em cena, mais proporcionalmente aumentou o número de drogas. Então, toda tentativa proibicionista nunca funcionou para reduzir o número de uso, a porcentagem de pessoas que usam drogas. Por isso, a gente já pode deduzir o seguinte, bom, mesmo que a legalização não venha exatamente a diminuir, a proibição não diminui também. Mas o que ela faz é punir as pessoas de forma completamente desmedida por fazerem um uso de uma droga, né? Eu acho que o exemplo aqui que foi colocado, né, das drogas que são... E quando a gente fala de legalização, não é legalização assim, entendeu? Vai ter aqui aqui tem um negocinho igual tem de barrinha de chocolate, que você vai apertar lá, botar o dinheiro e vai descer um baseadinho. Não é essa a ideia, né? É você ter, de fato, uma regulamentação. Então, você vai ter vai ser um cara que vai lá na farmácia. Tem vários modelos de regulamentação, que você não é uma coisa para você incentivar, é você não penalizar as pessoas porque elas fazem uso de drogas, né? As drogas que são permitidas, sejam elas psiquiátricas ou enfim, né, usadas de forma recreativa, né? O álcool é legalizado e a gente sabe como é que foi a tentativa de proibição dela, a maior catástrofe que existiu na face da Terra, lá nos Estados Unidos, na década de 30. E, ao mesmo tempo, ele é legalizado. É o maior problema disparado que a gente tem de saúde pública em relação ao uso de drogas é o álcool, né? Agora, proibir não é solução. Como é que você lida com isso? Então, como é que você faz algum tipo de regulação que diminua o poder da indústria, né, das Ambevs da vida em relação a isso? É uma discussão muito mais de capital, né? Como é que você, na verdade, lida com o capital, com o poder que o capital tem? E, assim, o benzodiazepínico, por exemplo, né, e a Ritalina, mais recentemente, tem crescido absurdamente o uso. Ela é legal, porém regulamentada, né, ela é restrito o uso, e você tem um aumento, seja pelos próprios psiquiatras, seja o mercado paralelo de Ritalina. Cara, é inacreditável. Além do aumento que tem do uso de Ritalina para crianças, né, essa coisa que a gente já sabe, que nos Estados Unidos 1 em cada 6 crianças já recebe Ritalina, uma coisa absurda. A gente tem hoje em dia, assim, concurseiro, hoje em dia, se tu não toma Ritalina, é concurseiro, tu está por fora, cara, entendeu? Porque o negócio é tomar Ritalina. Então, benzodiazepínico, porra, bicho, toma um benzozinho resolve, né? E, de fato, pode ajudar mesmo. Também acho que não é, a gente também, quando a gente fala contra a medicalização da vida, a gente não pode confundir com não poder usar certas substâncias psicoativas, quando o problema é quando a gente acha que tudo vai ser resolvido através da droga, que seja ela legal, psiquiátrica, ilegal. Agora, a proibição, que você pergunta, a legalização irá aumentar, a proibição não diminuiu e só trouxe mais danos às pessoas, seja os usuários, seja as pessoas que não usam e moram nos lugares onde o poder econômico disso é concentrado e tem um efeito direto da violência sobre isso. Então, o que a gente sabe é que o jeito que está é muito pior do que qualquer outro. Então, a legalização me parece ser uma coisa... E os poucos experimentos que a gente tem, primeiro, nos países que têm, historicamente, uma maior tolerância com o uso, não há um maior uso. Não tem correlação com países mais tolerantes ao uso de drogas com maior incidência de uso. E as experiências mais recentes agora, que são muito recentes, então a série de pesquisa é pequena, não mostram grandes aumentos, particularmente na questão da maconha, nos estados que regularam o uso recreacional. Então... enfim, essa questão dos bebês, né, tem muita, lá nos Estados Unidos também, que eu pesquisei, tem muitas notícias do crack babies, né, que são esses bebês frutos do uso do crack. E algumas pesquisas científicas depois fizeram uma série comparando qual eram os problemas de saúde desses bebês ao nascer, com o problema de saúde de bebês de mães que não eram usuários de crack ou de outras drogas, e que também tinham problemas, mas que era pobreza.
Na verdade, você não fazer o pré-natal, você não ter um acompanhamento. A diferença, ele tinha uma série que falou assim, olha, a diferença aqui é tão sutil, até existe, mas é tão sutil que eu quase não posso dizer que é a droga que é o problema aqui, porque, na verdade, tudo que eu estou vendo aqui no mãe que usa... Então, ao mesmo tempo que eu acho assim, não dá para a gente também pensar que, pô, é um problemaço, né? É um problemaço, porque, de fato, a gente sabe que o uso de drogas faz muito mal, né, para o desenvolvimento da criança. Então, que dispositivos a gente pode criar? No fundo, é isso, que o que a gente tem, seja no papel, seja implementado. O que é implementado é muito, muito pouco. O que a gente tem no papel, que é legal, né, ainda também não daria conta. O que a gente tem que pensar? Né? Realmente é um dilema, eu acho que é um desafio muito grande. E eu acho que também assim, é difícil, porque não dá nem para dizer, não, tranquilo, pode usar aí, beleza, porque realmente, né, você vê uma situação como essa, como um cuidador, uma pessoa da saúde, você não tem como ficar aí. Ao mesmo tempo, obviamente que não é o fato da pessoa usar que tem que ser retirado da criança, não é assim que funciona. Né? Então, o secretário de Segurança, o Fernando, realmente é o cara que era da Globo mesmo. Ele foi reformado. É um cara que foi, não sei qual patente, mas alta patente do BOPE, né? Um dos caras, né? Claro. E aí o cara era bom de braço e bom de estratégia também, né? Conseguiu ser contratado pela Rede Globo. Assim, né? Vamos combinar que aí, eu acho que assim, não precisa nem de teoria da conspiração em relação a isso. De novo, cara, gente, isso é capital, é óbvio. Quem que a Globo vai ter? O cara o melhor cara do BOPE para poder proteger e fazer a inteligência do... Alberto Pinheiro Neto. E assim, né? É um tragicômico, né? Que assim, né? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido ele vir da Globo. E, Rui, essa questão que você falou da perca das qualidades dos produtos, né? Isso é muito verdade. A maconha que tem por aí, a gente sabe quanto que, né? Amônia, enfim, diversos produtos que tem, impurezas mesmo, pedaço de tijolo, cacete, enfim, tudo que tem, né? Cocô de vaca. Agora, o crack, de novo, é muito pior, porque as impurezas do crack são querosene, óleo de bateria, gasolina, são coisas que, assim, o crack, obviamente, tem um potencial de dano à pessoa. Cara, você fumar óleo de bateria vai te estragar de um jeito. E na América Latina, a gente não tem, aqui no Brasil, em geral, que tem 3 tipos de cocaínas fumáveis. A pasta base, o crack e o freebase. O freebase é o purinho, tal, feito sensacional, pega cocaína pura. A pasta base é o que vem direto da produção, é o primeiro estágio que você consegue fazer a partir das folhas, você macera, bota um monte de merda lá dentro, isso é uma pasta que é cheio de impureza. E na América Latina, nos países produtores, é isso que a população usa. Cara, e é incrível, porque é isso, além do problema, obviamente, que é um uso abusivo, compulsivo do crack, que gera um problema, essa substância você vê seus dentes, o pulmão, assim, um impacto enorme na saúde. Então, se a gente é preocupado com a saúde de pessoas que usam crack, vamos regulamentar e tirar da ilegalidade o crack, porque a ilegalidade piora mais ainda a saúde dessas pessoas. Né? A questão da ABP, né, cara? A ABP, ela está ligada a um pool de interesses, que são corporativos, são interesses assim, políticos e interesses de capital. Né? Na verdade, se mistura aí. E ele seria um dos que a gente pode chamar, que o Becker chama de empreendedores morais. Né? Na verdade, a BP ela se distancia, é uma coisa esdrúxula, porque hoje em dia eles falam coisas que deve ficar até dói de ouvir, porque já não tem mais ressonância científica nenhuma, não tem mais nada, eles não podem mais citar ninguém que diz aquilo. A gente sabe que é de uma coisa de 1982, que há muito tempo já ninguém mais diz aquilo, e fica até constrangedor, porque eles já estão tão empreendedorismo moral em relação ao que eles falam. E, enfim, né, cara, realmente
é muito doido, porque muitos psiquiatras foram fundamentais nesse processo todo, né, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, mas há uma hegemonia no corpo psiquiátrico de uma visão extremamente moralista, conservadora, não baseada em evidências, e que, enfim, né, realmente a gente tem que... Agora, eu acho que a gente tem que saber ser tático em como a gente faz esse xadrez, essa luta, porque também tem que saber chamar junto para perto as pessoas. Existem muitas que, na verdade, podem ouvir uma coisa e falar, pô, realmente, eu não tinha... Então, a gente tem que conseguir chegar nas pessoas que não são, obviamente, aqueles que são os mentores disso, que sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Mas aqueles que são as pessoas que estão ouvindo aquilo, tá, faz sentido, e conseguir fazer um diálogo com elas, né? Bom, e essa coisa, só a última coisa, Taniele, do CBD. É muito importante entender que o CBD, porque tem, inclusive, um cara que é o Kripa, que é um psiquiatra, que ele tem a patente do CBD. E o CBD é um dos canabinoides que é o que é usado, isolado, porque a maconha ela tem, enfim, 200, 300, sei lá quantos canabinoides, né? E um deles é o CBD, que é o canabidiol. O outro é o THC, que é o que dá onda, né? Que é o tetrahidrocannabinol. Tem medicinal... Tem mais de 6 ou 7 que já são reconhecidos que têm o uso medicinal, né? E você vai desde tratamento com câncer, né? Náuseas, vômitos, da quimioterapia, epilepsia, esclerose múltipla, glaucoma, dor e espasmo de paraplegia e tetraplegia, dor crônica, uso para quem tem HIV/AIDS, enxaqueca, dores reumáticas, cólicas menstruais, síndrome pré-menstrual, doença de Crohn, colite ulcerativa, enfim, depressão também, não é o THC que só trata para depressão, mas, enfim, tem alguns canabinoides. Então, não é só o CBD, é importante marcar isso. Quando a gente fala de uso medicinal da maconha, obviamente que já é um passo para quem tem um acesso financeiro, econômico, poder importar o óleo que já é produzido fora. Mas é muito caro a importação disso. O que a gente tem que ter, na verdade, é uma regulamentação, enfim, regulamentação de tudo, mas, em primeiro momento, agora, imediatamente, do plantio aqui no Brasil de cannabis, né, da planta, para que você possa extrair, dependendo de cada uma das cepas que você tem, as que são melhores para diferentes canabinoides que são usados medicinalmente em vários tipos. Então, não é só o CBD, são vários outros canabinoides. Bom, acho que eu respondi todas as perguntas. Obrigado. Então, gente, a gente já está se encaminhando para o fim. Gostaria de agradecer ao Francisco, né, a Taniele. Eu tenho 2 informes rápidos para dar. O primeiro, na pastinha, né, na bolsinha de vocês, tem a avaliação do evento, por favor, é muito importante para a gente. Façam a avaliação, tem uma caixinha lá fora, né? E falar também que o CFP tem algumas publicações sobre essa questão da droga, né, que estão gratuitas no site do CFP. Você pode botar lá no Google drogas e CFP que vai aparecer. Tem as referências técnicas para a atuação do psicólogo em políticas públicas sobre álcool e drogas. Tem um outro que é bem legal, que é drogas, direitos humanos e laços sociais. Tem uma outra que é drogas, cidadania em debate, enfim. Está lá. Tem um relatório sobre as comunidades terapêuticas, enfim. Então, aqueles que querem se aprofundar mais no debate, vocês podem buscar essas publicações lá gratuitas no site do CFP. Então, gente, muito obrigada. E, enfim, como aqui a gente faz de tudo um pouco, eu vou agora chamar a próxima mesa, né? Enfim, que dando continuidade... Pode, meu amor. E dando continuidade, né, ao nosso seminário. A mesa que vem a seguir é Direito ao Território, Inserções e Exclusões. Gostaria de chamar a Fernanda Raical Moreira, que vai ser a mediadora da mesa, psicóloga, mestre pelo programa de pós-graduação em Psicologia, Subjetividade Política e Exclusão Social da UF e assessora técnica da Comissão Regional de Psicologia e Políticas Públicas do CRPRJ.